Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos os primeiros 8 versículos da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos estudar então o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 1 a 8. O título que eu dou para este estudo é Evidências do Senhorio de Jesus Cristo. Eu repito, se você quiser anotar, Evidências do Senhorio de Jesus Cristo. A carta aos Colossenses foi escrita principalmente para combater uma heresia sutil e perigosa. Muitos têm tentado nominá-la de maneira adequada, mas, mais importante do que identificar essa heresia, é reconhecer os seus princípios fundamentais, que certamente nós conheceremos no decorrer dos estudos. O ensino proclamado por aqueles hereges é representado por uma filosofia, uma maneira de se entender a vida bem diferente da cosmovisão cristã. Também houve uma tendência de despojar Cristo de toda a sua suficiência, da sua mediação entre Deus e o homem. Por isso, Paulo, ao escrever essa carta, ele mostra a importância de evidenciarmos em nossas vidas o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Em certo sentido, Paulo está mostrando que há esperança pela palavra. Veja só, Paulo escreve a esses santos e queridos irmãos com uma intimidade como quem já os conhecia há muito tempo. Ele escreve como se dirigindo à sua família. Na verdade, ele se coloca como irmão deles, entregando essa mensagem importante da graça e da paz de Deus, o Pai deles. O que fica claro é que no contexto em que essa carta foi escrita, Paulo enfrentava uma situação angustiante. Você deve se lembrar, Paulo estava preso indevidamente, injustamente, e enfrentava a longa espera das cortes romanas para uma decisão sobre a sua situação. Mas ele enfrentava também uma situação delicadíssima em Roma, onde ele estava preso. Pois, como ele testemunhou aos Filipenses, em Filipenses capítulo 1, 12 a 18, lá em Roma, ele enfrentava a oposição de pseudo-cristãos, de falsos cristãos que, enciumados, pregavam o evangelho por inveja, por porfia, por discórdia, insinceramente, imaginando que, com essas atitudes, eles estavam agravando ainda mais a situação atribulada de Paulo. Mas a reação de Paulo, querido amigo, a reação de Paulo foi excepcional. Ele não se importava com essa perversidade, uma vez que Cristo estava sendo pregado, uma vez que Cristo estava sendo proclamado. Pelo contrário, Paulo se regozijava, pois os outros irmãos pregavam a Cristo com mais ousadia, encorajados e desafiados, uma vez que viam que ele estava preso. Eles pregavam com desassombro, de boa vontade, e pregavam por amor, sabendo que Paulo estava temporariamente impedido de desenvolver a sua tarefa de defender e expandir o Evangelho. Porém, além disso, Paulo demonstrava seu interesse e cuidado pelas igrejas, e pela igreja dos Colossenses especificamente, mesmo que ele não os conhecesse. Ele e outros irmãos estavam orando pelos colossenses desde o momento em que ouviram da conversão deles. Paulo disse que a fé e o amor dos colossenses eram por causa da esperança preservada nos céus, conforme ele diz lá no versículo 5 do capítulo 1. O Evangelho nos ensina sobre a esperança celestial, e a resposta natural é fé e amor. Quando nós somos atingidos pelo Evangelho, que nos dá essa esperança, nós respondemos com fé e com amor. Então, quando Epáfras ensinou o Evangelho em Colossos, esses irmãos ouviram e entenderam a graça de Deus. A graça de Deus não é alguma coisa misteriosa, uma bênção reservada para poucas pessoas escolhidas. Não. A graça de Deus é revelada no Evangelho para todos os que ouvem e obedecem.
A graça divina é aquele favor que nós não merecemos, é aquela maneira de Deus nos tratar que nós nem entendemos por quê. A graça de Deus já estava produzindo fruto entre os colossenses, e assim, a partir deles, vinha se manifestando irresistivelmente no mundo inteiro. Quando conseguimos entender essas primeiras colocações do apóstolo Paulo, podemos então com segurança, em resumo, afirmar que a vida de cada cristão, independente das circunstâncias, deve evidenciar o senhorio de Cristo. Eu repito, esta é a frase que sintetiza esses primeiros 8 versículos do capítulo 1 de Colossenses. A vida de cada cristão, independente das circunstâncias, deve evidenciar o senhorio de Cristo. E no início dessa carta, então, nós vamos encontrar algumas evidências do senhorio de Cristo em 2 tipos de vidas cristãs. Primeiramente, o senhorio de Cristo evidencia-se na vida do ministro fiel. E, em segundo lugar, nós vamos ver que o senhorio de Cristo também se evidencia na vida dos cristãos fiéis. Vamos analisar, então, esses versículos, primeiro percebendo as evidências do senhorio de Cristo na vida do cristão, que é um ministro fiel. Essa vida que vamos tomar por base é a vida de Paulo. Era uma vida declarada, uma vida da sua identificação muito bem colocada. Uma vida declarada, mesmo estando na prisão. Veja bem, Paulo, que antes era Saulo, mas fora transformado por Jesus Cristo, agora se apresenta como um prisioneiro. Antes ele era perseguidor da igreja, mas agora ele sofria pelas igrejas cristãs. Apóstolo é a maneira como ele se retrata. Apóstolo, isto é um enviado, é um comissionado. Paulo se sentia como um embaixador de Cristo. Ele era um representante de Cristo para anunciar, para proclamar a salvação que todos podem alcançar. Paulo diz que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, reconhecendo então o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Paulo, querido amigo, reconhecia Jesus como Cristo, isto é, como ungido de Deus, o Messias, esperado por tantas gerações de israelitas. E, portanto, ele era o seu Senhor também. A vida desse ministro fiel era uma vida devotada e submissa à vontade de Deus. Por quê? Porque a razão de ser dele, desta vida, era viver para a vontade do Pai. Você deve se lembrar que quando Paulo foi chamado para o ministério, lá em Atos capítulo 9, logo depois da sua conversão, o Senhor disse a Ananias que Paulo estava sendo chamado para pregar o seu evangelho para reis, príncipes, para gentios e para judeus, mas ele aprenderia que ele deveria sofrer, o quanto é duro sofrer pelo evangelho. E essa era a vontade divina. Veja que ele fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu espero, querido amigo, que você também desenvolva a sua vida cristã, desenvolva o seu ministério, entendendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque Deus é o Pai, Ele tem o controle, Ele é o Deus que controla toda a história do universo. E era uma vida também, essa vida bonita que evidencia o senhorio de Cristo, é uma vida de dedicação voluntária aos irmãos. Para quem é que Paulo dedica a sua vida? Veja bem, ele dedica a Timóteo, ele dedica aos Colossenses e ele dedica essa vida também a Epáfras. Vamos estudar um pouquinho esses detalhes aqui.
ele dedica a sua vida voluntariamente aos irmãos e, em primeiro lugar, ele dedica a Timóteo. Essa vida dedicada é dedicada ao seu filho na fé. Filipenses 2:22 diz que Timóteo é o seu filho na fé, é alguém de íntima confiança do apóstolo Paulo. Ele descreve Timóteo como companheiro, irmão Timóteo, seu irmão na fé. Timóteo não apenas é o seu filho na fé, o seu discípulo, o seu companheiro, mas, sobretudo, ele é um irmão querido, um irmão na fé. Nós precisamos, em nosso convívio com os nossos irmãos, reconhecer que eles pertencem à mesma família que nós, que eles têm o mesmo pai que nós, e por isso o nosso amor a eles, a nossa dedicação aos nossos irmãos deve ser completa. Querido amigo, nós somos membros do mesmo corpo. Mas Paulo dedicava a sua vida também aos colossenses. Veja bem no versículo 2. Ele diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. E ele transmite para eles graça e paz a vós outros da parte do Senhor, Deus, nosso Pai. Quem são os colossenses para ele? Eles são o quê? Amados, fiéis irmãos, santos. E Paulo testemunha deles de uma maneira espetacular. Paulo está interessado neles. Veja os versículos 4 a 6. Paulo está orando por eles. Nos versículos 9 a 12, como veremos no próximo programa, ele faz uma grande oração em favor da maturidade da vida espiritual dos colossenses. Mas Paulo também, demonstrando o senhorio de Cristo na vida de um cristão, de um ministro fiel, ele dedica a sua vida a Epáfras. Epáfras é alguém especial para o apóstolo Paulo. Epáfras é chamado de amado conservo, ministro de Cristo e testemunha da vida espiritual dos colossenses. O que Paulo reconhecia em Epáfras era um parceiro de ministério, um amado conservo. Eles serviam juntos o Senhor Jesus Cristo. E Epáfras foi aquele que levou o Evangelho até Colossos. Mas, em segundo lugar, nesse texto de 1 a 8, nós encontramos também que o senhorio de Cristo deve ser evidenciado na vida dos cristãos fiéis. Não apenas na vida do ministro fiel, mas agora na vida de todos nós que somos cristãos e que somos fiéis. E percebe-se, então, o senhorio de Cristo através da recepção, da percepção da graça divina. Eles ouviram da graça, veja no versículo 2, eles entenderam o papel da graça, no versículo 3, eles foram instruídos sobre a graça, no versículo 7. E assim, eles estavam desfrutando dessa graça. Quando nós recebemos e somos atingidos por essa graça irresistível, nós evidenciamos em nossa vida o senhorio de Cristo. Evidenciamos o senhorio de Cristo na prática de uma nova vida. Veja o versículo 4. Essa graça tinha efeito muito claro. Eles tinham uma vida de fé, e o alvo da fé é o Senhor Jesus Cristo. A base da fé é o Senhor Jesus Cristo. Mas essa vida de fé era uma vida de fé prática. Uma vida de fé ágil, que agia, que atuava. Uma vida de fé prática, como disse Tiago lá em Tiago 2, 14 a 18. E essa fé prática se evidencia no amor para com todos os santos. Por quê? Porque o amor é a base das ações cristãs. O amor não é simplesmente um sentimento. Não é simplesmente uma expressão, um conceito. O amor deve ser prático. Em 1 João, nós lemos lá no capítulo 3, 16 a 18, que se nós amamos, nós vamos ao encontro das necessidades de um irmão nosso. O amor no Espírito é dirigido, então, a todos os santos. Veja o versículo 4 e o versículo 8 também. Mas essa vida de cristãos fiéis era uma vida de esperança. É muito interessante perceber isso nos versículos 5 e 6. A esperança vem através de ouvirmos a palavra da verdade.
A palavra bíblica, querido amigo, traz esperança. Espero que você, ao ouvir essas palavras que estamos lendo, estamos comentando nesse programa, se encha de esperança de uma vida melhor na presença de Deus. Se encha de esperança de que, mesmo sofrendo aqui, podemos continuar a viver dessa maneira séria, compromissada com Deus, porque um dia o Senhor vai nos recompensar. A esperança está preservada nos céus. A esperança motiva a frutificação e ao crescimento. Por isso, então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós crescemos em esperança e essa esperança nos faz frutificar no reino de Deus, nos faz crescer, nos faz amadurecer na esfera cristã. E é interessante que esta vida de cristãos fiéis é notória na publicidade do seu testemunho. Eles viviam de uma maneira santa e fiel. Veja o versículo 2 como Paulo se refere aos Colossenses. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Santidade, isto é, separação do mundo. E fidelidade, isto é, credibilidade diante do mundo. Frutificação e crescimento entre vós. É um testemunho da ação de Deus na nossa vida. Repercussão pública, isto é, veja bem o que Paulo diz no versículo 4. Nós ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Será que as pessoas que estão do nosso lado estão reconhecendo que somos cristãos? Será que a nossa fé sai daquele lugarzinho onde nós estamos e as pessoas mais distantes reconhecem que nós somos cristãos? Esse é um desafio que nós temos que responder ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria também considerar, nesse primeiro programa, quais são os efeitos do Evangelho. Olhando agora principalmente dos versículos 3 ao versículo 8. Do verso 3 ao 8, nós encontramos alguns efeitos do Evangelho. E eu queria chamar a sua atenção para a seguinte frase. Sendo o Evangelho o poder de Deus para a salvação, deve-se verificar os efeitos claros que ele produz na vida de todos os cristãos. Eu repito então, essa frase que também sintetiza esse primeiro momento de Colossenses. Sendo o Evangelho o poder de Deus para a salvação, deve-se verificar os efeitos claros que ele vai produzir na vida de todos os cristãos. E nós encontramos nesse texto aqui, 3 efeitos claros do Evangelho na vida de todos os cristãos. Portanto, meu querido amigo, ao concluirmos o nosso estudo de hoje, eu gostaria que você verificasse na sua vida se esses efeitos aparecem uma vez que você é cristão. O primeiro efeito do Evangelho na vida do cristão deve ser visto na operosidade da nossa fé. Isto é uma fé testemunhada e ouvida, é uma fé colocada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é uma fé operante, não é fé conceitual. Verifique na sua vida se a sua fé é uma fé com ações, se é uma fé com obras. O segundo efeito do Evangelho é visto na abnegação do amor. Na abnegação do amor. Veja bem que Paulo está dizendo que ele reconhecia os colossenses como pessoas que amavam. Amor para com todos os santos. Amor segundo o modelo da liderança. Amor derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Veja o versículo 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras estava dando testemunho para Paulo de que o efeito do Espírito Santo na vida dos colossenses era um amor abnegado. Mas o terceiro efeito do Evangelho é visto na firmeza da esperança. Nos versículos 5 e 6, nós encontramos exatamente essa esperança. Uma esperança que está preservada nos céus, uma esperança recebida através da palavra da verdade, uma
esperança que frutifica e se desenvolve. Querido amigo, a minha sugestão a você é que você faça uma avaliação séria da sua vida e verifique se os efeitos do Evangelho podem ser vistos na operosidade da sua fé, na abnegação do seu amor, na firmeza da sua esperança. A minha oração é que Deus possa lhe ajudar nessa avaliação e que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.